todos. Nessa videoaula vamos falar um pouquinho sobre a lei de Faraday e o fenômeno da indução eletromagnética. Faraday é um dos grandes nomes da física e que, dentre outras coisas, contribuiu bastante para o entendimento desse fenômeno. Mas antes de entrar na lei de Faraday propriamente dita, vamos fazer uma breve recapitulação de alguns pontos importantes sobre os ímãs, assunto que a gente vai usar nesse e nos próximos vídeos. A gente viu que um ímã sempre tem um polo norte e um polo sul, e que, portanto, ele é um dipolo magnético. A gente viu que os ímãs podem ser naturais, como a magnetita, por exemplo, ou ainda artificiais, como são aqueles ímãs de terras raras. A gente viu também que os polos de mesmo nome se repelem, enquanto que os polos de nomes distintos se atraem. Ainda sobre os ímãs, a gente também viu que um ímã como esse, por exemplo, um ímã de barra, ele sempre tem um campo magnético com uma configuração semelhante ao redor dele. Então, se a gente pegasse, igual eu coloquei aqui para vocês verem, se a gente fixasse várias bússolas ao redor desse ímã, que apesar de estarem fixas, elas pudessem girar em torno de um eixo central aqui delas, elas todas sempre no ímã de barra elas se orientam da mesma forma, com um formato semelhante, um formato padronizado, que pode ser representado, como a gente já viu em vídeos passados, pelas linhas de campo desse ímã de barra. E sobre as linhas de campo, convém recapitular também algumas propriedades. As linhas de campo, elas são sempre fechadas, nunca se cruzam. Então, por exemplo, aqui eu desenhei algumas das linhas de campo e elas são fechadas, repara, elas não têm um início e um fim. É diferente, por exemplo, das linhas de campo de uma carga elétrica, né? Que começa na carga positiva e termina na negativa, por exemplo. No caso de um dipolo magnético, não. Elas são sempre fechadas. E elas nunca se cruzam. Que mais que a gente já viu? Que fora do ímã, as linhas de campo elas são orientadas do polo norte para o polo sul, mas que dentro do ímã elas são orientadas do polo sul para o polo norte. Que mais que a gente viu? Que o vetor campo magnético em qualquer ponto tem o mesmo sentido da linha de campo nesse ponto e é tangente a ela neste ponto. Então eu trouxe alguns exemplos aqui que eu desenhei em preto. Por exemplo, se a gente pegar esse vetor campo magnético aqui, ele tem o mesmo sentido da linha de campo e é tangente a ela nesse ponto. E finalmente a gente também já viu que a intensidade do vetor campo magnético, quantos teslas ele vale, lembra que campo magnético no sistema internacional é dado em tesla, a intensidade dele é tanto maior quanto maior for a concentração de linhas de campo. Então, quanto maior for a quantidade de linhas de campo por unidade de volume do espaço, mais intenso é o vetor campo magnético naquela região. E a gente viu, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, repara que eu desenhei aqui o vetor campo magnético nessa região maior do que nessa outra aqui em cima. Por quê? Porque aqui as linhas estão mais concentradas, elas estão mais próximas umas às outras. E a gente viu também que na região dos polos, que eu estou destacando em amarelo aqui, é onde existe a maior concentração de linhas de campo fora do ímã. E é por isso que aqui, se você for representar o vetor campo magnético, você precisa representar ele com um tamanho muito maior do que em outras regiões, porque aqui o campo magnético é muito mais intenso. E lembrando por fim, antes da gente ir para o próximo slide, que essas linhas de campo, apesar de elas estarem representadas aqui num plano, elas têm uma distribuição espacial, elas têm uma distribuição tridimensional, como mostra aquelas fotografias famosas que o pessoal coloca ali malha de ferro num ímã que está mergulhado em algum líquido viscoso, como a glicerina, por exemplo. As malhas ficam todas distribuídas espacialmente, dá para perceber que elas são tridimensionais, mas aqui a gente pode pensar que a gente fez um corte em um plano só e estamos representando esse corte aqui na figura. Bom, mas vamos lá. Agora a gente vai começar um assunto novo e para entender a lei de Faraday, primeiro a gente precisa entender o conceito de fluxo magnético. Então, o que é fluxo magnético? Aqui eu trouxe uma figurinha que mostra as linhas de campo aqui em amarela, aqui essas flechinhas em amarelo são linhas de campo
que podem ter sido geradas por um ímã ou por um eletroímã, tanto faz. E nessa figura, essas linhas de campo estão atravessando uma superfície aqui, que tem área A. O que é o fluxo magnético? O fluxo magnético é uma grandeza que está associada à quantidade de linhas de campo que atravessa essa superfície de área A. Como é que eu calculo o fluxo magnético? A fórmula para calcular o fluxo magnético é representado geralmente por essa letra aqui, φ, letra grega, e essa fórmula aqui ela serve se essa superfície for plana e se o vetor campo magnético, que é que eu desenhei em preto, ele tiver o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido em todos os pontos dessa superfície. Então, como é que eu calculo o fluxo do campo magnético? Vai ser o módulo do vetor campo magnético, quantos Tesla ele vale, vezes a área dessa superfície plana, quantos metros quadrados tem essa área, vezes o cosseno de alfa. Quem é alfa? Alfa é o ângulo delimitado entre um vetor que é normal a essa superfície, perpendicular a essa superfície, e o próprio vetor campo magnético. Esse é o ângulo alfa. Que mais sobre o fluxo magnético? E antes de falar da unidade dele, lembra que o fluxo do campo magnético ele é uma grandeza associada à quantidade de linhas de campo magnético que atravessam essa superfície de área A. Quanto maior for a quantidade de linhas de campo que atravessam essa superfície, maior será esse fluxo magnético. O que mais? Sobre a unidade de medida do fluxo magnético, o módulo do campo magnético no sistema internacional é dado em Tesla. A área de uma superfície qualquer é dada em metro quadrado. E o cosseno de um ângulo qualquer é um número adimensional, não tem unidade de medida. Portanto, qual vai ser a unidade de medida do fluxo magnético? Deixa eu colocar aqui, escrever aqui. A unidade de medida do fluxo do campo magnético vai ser a unidade do módulo do campo magnético no sistema internacional, que é o Tesla, vezes a unidade de área no sistema internacional, que é o metro quadrado. Em homenagem a um físico alemão, cujo sobrenome era Weber, o Tesla vezes metro quadrado é a mesma coisa que 1 Weber. Então, o fluxo do campo magnético é medido em Weber. E 1 Weber é igual a 1 Tesla vezes metro quadrado. Bom, voltando aqui para o próximo slide, agora a gente já pode entender o que é o fenômeno da indução eletromagnética, fenômeno que foi estudado bastante por Faraday. O fenômeno da indução eletromagnética, que eu até trouxe por escrito aqui, é um fenômeno complexo, que tem vários detalhes, mas que aos poucos a gente vai entendendo, não só nessa aula, como também nas próximas. A primeira coisa que o fenômeno que a gente pode dizer sobre o fenômeno da indução eletromagnética é o que está escrito aqui. A variação temporal do fluxo magnético faz surgir um campo elétrico. Então, a gente viu lá, nessa figurinha aqui que estava no slide anterior, que o fluxo magnético tem a ver com a quantidade de linhas de campo que atravessam essa superfície de área A. Lembra que esse campo magnético é o campo magnético gerado por uma fonte qualquer de campo magnético, por exemplo, por um ímã que está aqui perto ou por um eletroímã, tanto faz. E essa área, a princípio, essa superfície é uma superfície qualquer do espaço, a princípio. Bom, mas toda vez que o fluxo, ou seja, a quantidade de linhas de campo que atravessa essa superfície variar, toda vez que o fluxo do campo magnético nessa superfície variar, essa variação causa o surgimento de um campo elétrico, de um E. Lembra que o campo elétrico é geralmente representado pela letra E. Que mais ainda sobre esse fenômeno? Que se um condutor for colocado na região onde o fluxo magnético varia, o campo elétrico que surgiu pela variação do fluxo provoca o aparecimento de uma força eletromotriz induzida no condutor. Então é assim, retomando, porque de fato é uma coisa complexa, mas dá para todo mundo entender. A variação do fluxo magnético
no tempo, a variação temporal no tempo, faz surgir um campo elétrico. E se um condutor for colocado aonde esse fluxo está variando, então aqui na nossa figura, né? Desculpa. Aqui na nossa figura, vamos supor que o fluxo através dessa superfície esteja variando. O que vai acontecer? Vai aparecer um campo elétrico aqui nessa região. Aí, se nessa região onde o fluxo varia, eu colocar um condutor qualquer, depois a gente vai ver exemplos disso, obviamente, esse campo elétrico que surgiu nessa região vai provocar o aparecimento nesse condutor de uma força eletromotriz induzida. Lembra que força eletromotriz é um conceito que a gente viu, por exemplo, lá quando a gente estudou pilhas. As pilhas também geram uma força eletromotriz num fio condutor que depois, por consequência, vai gerar uma corrente elétrica. Mas vamos lá, vamos aos poucos aí. Por fim, se esse condutor contiver um contorno fechado qualquer, então circulará por esse contorno condutor uma corrente elétrica induzida. Então, vamos pegar os 3 pontos de novo do fenômeno da indução. Se o fluxo do campo magnético varia com o tempo, aparece um campo elétrico. Se na região onde existe a variação do fluxo magnético eu colocar um condutor, o campo elétrico que surgiu em virtude da variação do fluxo provoca o aparecimento de uma força eletromotriz induzida. Opa, mas lembra que força eletromotriz induzida, a força eletromotriz é aquilo que gera corrente. Lembra que a gente já viu isso lá no estudo das pilhas. A força eletromotriz de uma pilha, se você coloca uma pilha num circuito fechado, ela gera uma corrente elétrica nesse circuito. Aqui é a mesma coisa, que é esse último tópico que eu coloquei aqui. Se esse condutor contiver um contorno fechado qualquer, por exemplo, como um circuito, então circulará por esse contorno condutor uma corrente elétrica induzida. Por que vai aparecer essa corrente elétrica induzida? Porque apareceu uma força eletromotriz induzida. E força eletromotriz gera corrente elétrica se o contorno condutor tiver por onde circular essa corrente elétrica, ou seja, ele for fechado. Bom, é um conceito de fato não simples, complexo, mas que aos poucos vamos entendendo ele melhor. Vamos dar um primeiro exemplo aqui no próximo slide, um exemplo simples ainda, e depois a gente vai aprofundando. Então a gente já viu em estudos passados que uma lâmpada ela pode ser acesa por intermédio de uma pilha. O que a pilha faz? A pilha ela gera um campo elétrico aqui no fio condutor, campo elétrico que acelera os elétrons do fio, e esses elétrons, além do movimento térmico que eles já apresentam, eles passam a ter um movimento ordenado dos elétrons, que possuem carga elétrica, é o que a gente chama de corrente elétrica. E a corrente elétrica, que também o fio condutor está ligado no filamento dessa lâmpada, e portanto os elétrons não passam só no condutor, mas passam também no filamento, e a gente viu que por efeito Joule esse filamento se superaquece, por incandescência ele emite luz, ou seja, a lâmpada acende. Bom, resumindo, uma pilha que tem a ela associado uma força eletromotriz, faz circular uma corrente elétrica se esse contorno for fechado, se esse circuito for fechado. Corrente elétrica essa que pode, por exemplo, acender uma lâmpadazinha, como eu coloquei aqui. O que o fenômeno da indução eletromagnética diz, que agora está aqui nessa próxima figura, é o seguinte, que eu posso tirar a pilha. Eu tiro a pilha, eu não preciso mais dela. Em substituição à pilha, eu coloco um campo magnético cujo fluxo é variável. Se esse campo magnético que está representado aqui por xizinhos, lembra que xizinho é a forma de representar um vetor entrando no plano da página, né? No plano aqui do slide, no caso. Se esse campo magnético, se o fluxo dele variar com o passar do tempo, essa variação do fluxo magnético faz surgir um campo elétrico. Esse campo elétrico, se esse condutor for colocado nessa região onde esse fluxo está variando, imagina que esse fluxo está variando. E para esse fluxo variar, lembra que a quantidade de linhas de campo teria que mudar também. E a gente vai ver ainda nessa videoaula como esse fluxo pode variar. Mas por enquanto só a ideia geral. Então retomando, se
esse fluxo começar a variar com o tempo, e esse condutor foi colocado na região justamente onde esse fluxo varia, então o campo elétrico gerado por essa variação de fluxo provoca uma força eletromotriz induzida. Do mesmo jeito que a pilha gera uma força eletromotriz que faz circular uma corrente elétrica pela lâmpada, a variação do fluxo magnético, do campo magnético no qual esse circuito está imerso, também provoca uma força eletromotriz que também faz gerar uma corrente elétrica nesse circuito, porque ele está fechado, que também pode acender essa lâmpadazinha. Olha que incrível que é esse fenômeno, né? É um fenômeno que eu acho particularmente incrível, eu acho ele muito bonito, né? Quer dizer, um campo magnético cujo fluxo varia com o tempo tem o mesmo efeito que uma pilha, porque no final das contas, apesar daquele conceito ser um tanto quanto complexo, a variação do fluxo magnético, o efeito final dela num circuito fechado é o mesmo que de uma pilha, que é fazer circular por esse circuito uma corrente elétrica induzida por essa variação de fluxo. Corrente elétrica que pode acender uma lâmpadazinha, por exemplo. Bom, agora vamos ver a lei de Faraday finalmente. O que o Faraday fez foi trazer para a gente a quantificação da força eletromotriz induzida pela variação do fluxo do campo magnético. E como é que se calcula a força eletromotriz induzida? Essa daqui é uma fórmula para calcular, na verdade, o valor médio da força eletromotriz induzida. Na verdade, aqui ΔΦ é a variação do fluxo do campo magnético, cujo fluxo está variando na região onde foi colocado aquele circuito, aquele condutor. E esse ΔT é o quanto tempo demorou para esse fluxo variar esse tanto. E, na verdade, a força eletromotriz induzida ela é calculada pela derivada do fluxo, mas para o nível do ensino médio a gente calcula a força eletromotriz induzida média, porque a gente ainda não ensinou o cálculo da derivada. Então, trazendo aqui os tópicos sobre essa lei, essa daqui é a equação matemática que traduz a lei de Faraday. A lei de Faraday é expressa por essa equação matemática aqui. Então, vamos recapitular. Quem é esse E? Esse E é a força eletromotriz que foi induzida pela variação do fluxo magnético no intervalo de tempo ΔT. Lembra, recapitulando, vamos voltar aqui rapidinho, vale a pena. Como é que faz para que exista aqui uma corrente elétrica? Eu tenho que colocar esse circuito na região onde existe um campo magnético. E o que tem que acontecer com o fluxo desse campo magnético? Variar com o tempo. Quando o fluxo do campo magnético, onde esse condutor for colocado, quando o fluxo do campo magnético variar, essa variação faz surgir um campo elétrico que provoca uma força eletromotriz que, por sua vez, gera uma corrente elétrica nesse circuito. Essa força eletromotriz induzida pela variação do fluxo do campo magnético é que aparece nessa fórmula aqui da lei de Faraday. Essa é a força eletromotriz induzida. Essa daqui é a força eletromotriz que foi induzida pela variação do fluxo. E esse ΔΦ, quem é esse ΔΦ? É o quanto o fluxo variou. Quanto que ele variou? 5 Weber, 6 Weber, 7 Weber, sei lá eu. Em quanto tempo essa variação ocorreu? 5 segundos? 8 segundos? É isso que diz a lei de Faraday. Então, o E é o valor médio, lembra? É o valor médio da força eletromotriz que foi induzida pela variação do fluxo magnético. Esse sinal de menos aqui, a gente vai ver nos próximos vídeos que ela expressa a compatibilidade dessa lei de Faraday com a lei de Lenz, que a gente vai ver não no próximo vídeo, ainda no outro. No próximo vídeo a gente vai ver aplicações numéricas da lei de Faraday, mas no outro a gente vai ver a lei de Lenz, e aí vamos entender melhor o que significa esse menos aqui. E finalmente, aqui é importante destacar, e eu vou procurar destacar isso até o final da videoaula, que o que a lei de Faraday mostra é que
para que exista a força eletromotriz induzida, o fluxo do campo magnético precisa variar. Lembra, o fenômeno da indução eletromagnética diz que só surge um campo elétrico e, por conseguinte, uma força eletromotriz induzida quando o fluxo do campo magnético numa superfície qualquer varia. E, portanto, se o fluxo do campo magnético não variar, então não existe campo elétrico e também não existe força eletromotriz induzida. O que é equivalente a dizer que se ela não existe, ela tem um valor nulo, ela é zero, que é o que eu escrevi aqui no último tópico. Quando o fluxo do campo magnético é constante, então se o fluxo é constante, a variação dele não existe, é zero, e zero dividido por qualquer número dá zero, né? O que é compatível com o fenômeno da indução eletromagnética. O que a indução eletromagnética diz? Que a força eletromotriz no condutor só vai existir se o fluxo do campo magnético na região onde foi colocado aquele condutor variar com o passar do tempo. Se esse fluxo não variar, não existe força eletromotriz induzida. Bom, ainda um detalhe sobre a lei de Faraday, antes de ir para o próximo slide. A gente já viu que o fluxo do campo magnético em si é dado em Weber no sistema internacional e o tempo é dado em segundo. E, portanto, a gente tem aqui que a força eletromotriz, a unidade da força eletromotriz, que a gente já tinha visto em videoaulas passadas, que era dada em volt, ela também pode ser dada em Weber por segundo. Então, 1 volt é a mesma coisa que 1 Weber por segundo. 1 Weber por segundo é a mesma coisa que 1 volt. Bom, continuando. Um exemplo genérico aqui. Imagina que nesse contorno condutor vai existir um campo magnético. E vamos supor que esse campo magnético, o fluxo desse campo magnético, varie com o passar do tempo. Varie de acordo com esse gráfico aqui. Então, só para fixar um conceito importante aqui da lei de Faraday, vamos supor que esse fluxo aqui dado em Weber seja o fluxo desse campo magnético que existe na região onde foi colocado esse condutor. O que é importante destacar por enquanto? Que só vai existir uma corrente elétrica nesse condutor, nessa parte aqui do gráfico, onde o fluxo varia. Se o fluxo for constante, como essa outra parte aqui do gráfico, então não vai existir nem o campo elétrico, nem a força eletromotriz induzida, que dirá a corrente elétrica. Bom, agora vamos começar a ver como é que o fluxo, tudo bem, o fluxo, né, que a gente já viu aqui, o fluxo que a gente representou aqui por essa figurinha originalmente. Para que surja um campo elétrico que vai provocar uma força eletromotriz induzida, que vai gerar uma corrente elétrica, esse fluxo precisa variar. Ok, mas como esse fluxo pode variar? De que maneira ele pode variar? Ele pode variar de 3 maneiras. Como? Com a variação da intensidade do campo magnético, com a variação da área e com a variação do ângulo alfa. Bom, vamos ver a primeira maneira, com a variação da área. Lembra que o fluxo, por que o fluxo pode variar dessas 3 maneiras? Porque o fluxo depende dessas 3 grandezas. Ele depende do módulo do vetor campo magnético, cujo fluxo atravessa aquela superfície. Ele também depende da área da superfície e ele depende do alfa. Lembra que o alfa é o ângulo entre o vetor perpendicular à superfície e o vetor campo magnético. Bom, se o fluxo depende dessas 3 grandezas, então são essas 3 grandezas que fazem ele variar. Vamos primeiro ver um exemplo aqui com a variação da área. Aqui eu trouxe uma animaçãozinha para ilustrar isso. Então imagina que existe uma região onde existe um campo magnético, cujas linhas de campo estão representadas pelo xizinho, que lembra que indicam que as linhas de campo estão entrando aqui na figura, no plano do slide. E aqui, agora prestem atenção, eu trouxe uma animaçãozinha para mostrar como uma maneira dessa área aqui ir aumentando, sem mudar o B e sem mudar o alfa. Então eu vou clicar aqui, vamos lá. Aqui um circuito condutor, é um circuito, né? Um contorno condutor qualquer. E aí eu vou começar, esse contorno condutor vai ser arrastado para o lado, para a direita, e vai começar a entrar nessa região
onde existe esse campo magnético que já estava lá, já estava estabelecido nessa região. Campo magnético esse, por exemplo, que não varia com o passar do tempo. Olha lá, 1, 2, 3 e já. Tum. Ó. Então, o que aconteceu aqui? Conforme vou voltar aqui o efeito. Conforme o circuito vai entrando aqui na direita, a área, essa área aqui da fórmula, vai aumentando. Por quê? Quem é essa área? Essa área é a área abrangida pelas linhas de campo do campo magnético. Repara que esse campo magnético foi colocado só nessa região do espaço. De alguma maneira, alguém conseguiu delimitar o campo magnético só para esse retângulo aqui. Não existe campo magnético aqui nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. Então, aqui, por enquanto, aqui no circuito, ainda não existe campo magnético. Agora, quando ele começa a ir para o lado, uma parte ele começa a entrar no campo magnético. No que ele vai entrando, a área que é atravessada pelas linhas de campo começa a aumentar, obviamente, porque ele começa a entrar na região onde existe o campo magnético. Então, eu vou fazer de novo aqui, 1, 2, 3 e já. Olha lá, a área vai aumentando. Aqui é importante uma coisa. Depois que ele entra inteiro e continua indo para o lado, a área para de aumentar. Então, se a gente fosse pensar em qual momento dessa animação o fluxo varia, é só enquanto o circuito está entrando no campo magnético. Depois que ele já entrou completamente no campo magnético, supondo que o B tenha sempre o mesmo valor, né, o módulo do campo magnético seja constante, depois que esse circuito já entrou inteiro, a área para de aumentar. E se a área para de aumentar, o fluxo para de mudar. Mas enquanto ele estava penetrando aqui na região do campo magnético, essa área ia aumentando. Enquanto a área ia aumentando, o fluxo ia aumentando. E se o fluxo ia aumentando, ele estava variando. E se ele estava variando, ia aparecer uma força eletromotriz induzida. Se aparecer uma força eletromotriz induzida, como esse contorno condutor é fechado, ia aparecer uma corrente elétrica. Então, repara que a corrente elétrica iria aparecer só enquanto o condutor estivesse aqui, onde eu estou mostrando com o mouse. Só aqui, só na parte que ele está entrando. Depois que ele já entrou completamente, aí a área abrangida pelas linhas de campo passa a ser constante. E, portanto, o fluxo do campo magnético deixa de variar. E se o fluxo do campo magnético deixa de variar, deixa de ter uma força eletromotriz induzida. Mas isso a gente vai ver melhor no próximo vídeo, quando a gente ver aplicações numéricas. Vai ter uma que vai ser justamente essa. Mas, por enquanto, é só para dar uma ideia de como a área pode variar e fazer o fluxo variar. Uma próxima maneira do fluxo variar é com o ângulo alfa da fórmula, né? Lembra que o fluxo também depende do alfa. Então aqui eu trouxe umas outras figurinhas, aqui não chega a ser uma animação, mas para mostrar como isso pode acontecer. Então imagina aqui um contorno condutor, e aqui eu coloquei em destaque a área aqui semi-transparente, a área dele, e aqui lembra o vetor normal perpendicular à superfície, e nesse caso, repara que o vetor normal em vermelho tem o mesmo ângulo do vetor campo magnético que eu coloquei aqui em preto. Eles estão alinhados, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, o que indica que esse alfa aqui vale 0. E lembra que cosseno de 0 vale 1. Portanto, esse é o caso que o fluxo, para esse campo aqui, o fluxo é máximo, né? Mas isso também a gente vai ver nas aplicações numéricas depois. Por enquanto é só uma abordagem qualitativa, para ver como ele pode variar. Agora imagina que eu pegue esse condutor e incline ele um pouquinho assim, ó, e coloque ele no mesmo campo, é o mesmo campo magnético, só estou representando aqui na direita, porque seria muito difícil fazer uma animação ele virando aqui. Então eu só reproduzi a figura aqui na direita mesmo. Agora repara que existe, o ângulo agora deixou de ser 0. Né? Agora o vetor normal é esse vermelho aqui, o vetor campo magnético continua sendo na mesma direção e no mesmo sentido das linhas de campo, que estão representadas em amarelo, né? E só que o circuito ele está inclinado, ele está diferente. Aqui ele estava na horizontal, aqui eu inclinei ele. Daqui para cá, portanto, quando eu inclinei isso daqui, eu mudei o quê? Eu mudei o alfa. Eu mudei o alfa, porque quem era o alfa aqui valia 0, que o vetor B e o vetor N estavam no mesmo sentido, agora o alfa não vale mais 0. Então, essa é uma maneira de mudar o fluxo do campo magnético. Repara que eu mudei o fluxo do campo magnético aqui, mudando o alfa.
Eu nem preciso mudar, nesse caso eu não estou nem mudando o B, nem o módulo do campo magnético e nem a área do circuito. É o mesmo circuito daqui para cá, tem a mesma área. Ó. Só que eu mudei o alfa e, portanto, eu mudei o fluxo. E nota uma outra coisa importante de observar. Repara a quantidade de linhas de campo que atravessava o circuito nessa primeira situação aqui, ó, quando o circuito estava horizontal. A gente pode até contar, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas de campo amarelo. E agora? Agora, quando eu inclinei o circuito, quantas atravessam o circuito? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, diminuiu o número de linhas de campo que atravessam o circuito. O que está tudo certinho, porque lembra que a gente viu que o fluxo do campo magnético é proporcional à quantidade de linhas de campo que atravessam aquela área que a gente está em destaque, que a gente está selecionando para calcular o fluxo do campo magnético. E nesse caso é a área do circuito. Né? Então, agora trouxe uma terceira situação aqui, onde eu inclino mais ainda o circuito e olha o que acontece. Ó. Nessa situação, o circuito está vertical e que, portanto, o vetor campo magnético e o vetor normal, a área do circuito, vale 90 graus. Nessa situação, mas nenhuma linha de campo atravessa a área. Todas elas pegam vamos dizer assim, entre aspas, de raspão, elas tangenciam o circuito, mas sem atravessar a área do circuito. Então, nesse caso aqui, não existe mais linhas de campo atravessando a área do circuito. Ora, se não existe mais linha de campo atravessando a área do circuito, então o fluxo é zero. O que está tudo certo, né? Porque nesse caso aqui o ângulo é 90 graus. Então eu teria que colocar 90 aqui na fórmula. E cosseno de 90 é zero. E portanto o fluxo é zero. O que indica que mais nenhuma linha de campo atravessa essa área que eu escolhi para calcular o fluxo do campo, né? Que é a área do circuito aqui. Então repara que essa é uma maneira de mudar o fluxo do campo magnético, mudando o ângulo entre o vetor normal e o vetor campo magnético. E, finalmente, uma terceira maneira de variar o fluxo do campo magnético é variando a intensidade de B. Então, aqui é a formulinha, né, do fluxo do campo magnético. Se o fluxo depende de B, A e alfa, a gente já viu como ele pode variar com o A e como ele pode variar com o alfa. Resta agora ver como ele pode variar com a mudança de B. Então, imagina aqui um circuito que vai ficar parado, um contorno condutor qualquer parado, e aqui eu vou colocar um campo magnético e eu vou apertar aqui, presta bastante atenção no que vai acontecer. Ó. Eu fiz uma animaçãozinha aqui para mostrar isso para vocês. Ó. Cliquei. Olha lá. O que aconteceu? Com o passar do tempo, o número de linhas de campo que atravessavam esse circuito, que estão representadas pelo x entrando na página, foi aumentando. O que indica isso? Ora, se a área do circuito não mudou e o alfa não mudou, isso quer dizer que o módulo do campo magnético, né, desse B, né, que é representado aqui pelos x, está aumentando. Então essa é a terceira maneira de calcular, de mudar o fluxo do campo magnético. Então, recapitulando, o que o fenômeno da indução eletromagnética diz? Que toda vez que esse fluxo varia, numa região qualquer do espaço, vai aparecer um campo elétrico nessa região. Se um condutor for colocado na região onde existe essa variação do fluxo do campo magnético, esse campo elétrico vai fazer... campo elétrico esse que surgiu em virtude da variação do fluxo, vai provocar o aparecimento nesse condutor de uma força eletromotriz induzida. E se esse condutor tiver um contorno fechado, um contorno condutor qualquer fechado, essa força eletromotriz induzida, por sua vez, estabelece nesse contorno condutor uma corrente elétrica. E quais são as três formas de variar? Quais são as três formas de variar o fluxo do campo magnético para conseguir então essa corrente elétrica? Ou pela variação da intensidade do vetor campo magnético, ou pela área, ou pelo ângulo alfa. Bom, é isso. Então, espero ter contribuído aí para o entendimento do fenômeno da indução eletromagnética da lei de Faraday. Lembrando que no próximo vídeo a gente vai ver aplicações numéricas, bastante aplicações, ajudando a entender melhor até as aplicações numéricas ajudam, né, a entender melhor esse fenômeno e a lei de Faraday. E depois, finalmente, a gente vai ver a lei de Lenz, porque, por exemplo, até agora
A gente viu que se estabelece uma corrente no circuito, mas qual o sentido dessa corrente? Por exemplo, nesse circuito aqui ela vai ter o sentido horário ou anti-horário? A resposta a essa pergunta é dada pela lei de Lenz, que a gente vai ver não no próximo vídeo, no outro ainda. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Então até uma próxima aula. Muito obrigado. Até logo.